galerinha, tudo bem? Estamos aqui iniciando o terceiro episódio do podcast De Frente com o JP. O objetivo desse projeto é apresentar um pouco dos bastidores da odontologia, seja ela clínica, seja ela laboratorial, seja as histórias das indústrias, um pouquinho também da minha história, né? Lá se vão 26 anos de odontologia. Então, nos acompanha aí que vem bastante informação, bastante curiosidade. Também quero falar um pouquinho de onde que surgiu esse projeto. Esse projeto surgiu da solicitação do nosso público, dos nossos alunos. Temos a cultura aqui de ter uma proximidade muito grande com os nossos clientes, dentistas e técnicos, e por vezes eles nos perguntavam um pouquinho dos bastidores, tá? E por que não contar esses bastidores? Então esse é o nosso objetivo. Por trás desse projeto tem a JP Cursos, que é uma instituição voltada a cursos para técnicos. Hoje somos a maior promotora de cursos para laboratório do mundo, são mais de 10 mil alunos. É um projeto também que envolve a Integrate Smiles, é uma empresa voltada a cursos de excelência, de alta performance para cirurgião dentista, com cursos clínicos. E a Connect, que é uma agência especializada em marketing e gestão de publicidade para o mercado odontológico. Inclusive é a agência que cuida das redes sociais da JP e da Integrate. Então, essas três empresas que estão por trás desse projeto aí De Frente com o JP, tá bom? E hoje a gente está com um grande convidado, um excepcional convidado, que está, inclusive, muito elegante, como sempre, senhor doutor Paulo Cano, é um profissional, um professor que está na JP desde 2018. Eu já acompanhava antes, né, como bem falei, são 26 anos que eu estou no ramo odontológico, mas até então não tinha oportunidade, até que em 2018 tive a oportunidade de conhecer o Paulo Cano num evento em Balneário Camboriú, e de lá para cá são 23 turmas, dentre elas muitas turmas do curso de maquiagem cerâmica, tivemos turmas do Clones com paciente ao vivo, que o professor Paulo atende um paciente, e também da técnica Flapless. E hoje o Paulo está aqui, chegou um dia antes, amanhã ele tem aí a 21ª turma, se eu não me engano, de maquiagem, e quero te agradecer, Paulo, pela oportunidade de você ceder o teu tempo, que é tão valioso, e estar aqui dividindo um pouquinho da sua história de vida, essa entrega para o mercado odontológico. E para quem não conhece o Paulo, que eu duvido muito, né? Quem não conhece ainda o professor Paulo Cano, mas talvez quem não conhece muito ainda do Paulo vai ter a oportunidade nesse bate-papo conhecer um pouquinho da tua história, seja primeiro a pessoa, depois o profissional, o professor, enfim. Paulo Cano, muito obrigado pela oportunidade de estar nesse projeto aí. Puxa, JP, eu que agradeço muito aí por estar aqui. É uma honra muito grande, né? Você realmente é um grande profissional na área educacional, né? E a odontologia necessitava disso, de uma pessoa que trabalhasse muito bem na parte educacional, na formação dos técnicos, né? E eu tenho certeza que você não só deu essa parte, essa contribuição à prótese, mas você elevou o nível, trazendo aí grandes nomes, né? Nomes fantásticos que só se vê no social media, né? Com trabalhos maravilhosos, e você deu oportunidade para os brasileiros estarem aqui assistindo a essas pessoas. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Para mim é uma honra enorme estar aqui. Perfeito, agradeço, Paulo, para mim também é uma honra. Acabou que surgiu uma amizade, né? Hoje tem primeiro uma amizade, um respeito mútuo como amigos, mas veio primeiro de uma relação profissional. E para quem não sabe ainda, o Paulo já sabe, mas eu não sou nem cirurgião dentista, não sou técnico, mas sou apaixonado por odontologia, estou há 26 anos nesse segmento. Comecei como office boy de dental, depois fui separador, depois fui vendedor de material de consumo. Então, daí talvez venha esse contato tão grande com os formadores de opinião. Sempre tive a oportunidade de estar entre os formadores de opinião, com a equipe do Baratieri, né, que é um grande amigo seu, o pessoal da UFSC, e isso me permitiu acessar um grupo de profissionais formadores de opinião que possivelmente eu não acessaria. Então, sou muito grato pela trajetória que me trouxe até aqui. Conheci a minha esposa nesse segmento odontológico. Como tu bem sabe, a JPzinha, a Gabi, né? Hoje é a gestora da Integrate.
também está na empresa. Então, eu sou apaixonado. Eu só não tenho nem a habilidade, nem a paciência de executar um trabalho odontológico. Mas, fora isso aí, eu sou apaixonado, como tu é pela odontologia, eu também sou, né? Paulo, em poucas palavras, porque tu tem muita história para contar, né? A gente ficaria aqui até amanhã começar a aula e isso não vai ser possível porque você precisa descansar. Mas conta um pouquinho aí da tua história para quem não sabe. Paulo Cano tá há quanto tempo na odontologia? Se primeiro veio o Paulo Cano ceramista, depois veio o dentista ou a ordem invertida. Conta um pouquinho. Quem apresentou a odontologia para você? Para o pessoal que não sabe exatamente o início dessa trajetória. Eu acho que já contei em algumas ocasiões sobre isso, né? Na realidade, ninguém me apresentou a odontologia. Né? Logicamente, eu conheci a odontologia me adentrando a uma clínica odontológica com a minha mãe. E aí eu me encontrei. Eu falei pro dentista que aquela seria a minha profissão. Eu me encontrei, me identifiquei com a profissão. Desde então, eu estudava para ser dentista. E eu acho que falava isso para as pessoas, né? E um dia o meu tio disse que para ser um bom dentista, eu teria que ser um bom técnico. Me apresentou o laboratório. Então, em termos de profissão, veio o laboratório primeiro, tá? Eu me apaixonei pelo que se fazia dentro de um laboratório. E depois eu me formei como dentista, um pouquinho mais tarde, porque me demorou 2 anos a mais, né? Porque a prótese, ela exige um pouquinho do tempo, né? Não dava tempo para estudar. Exatamente. Você tinha que trabalhar, tinha que entregar o trabalho lá. Quem é protético sabe bem disso, né? Então, eu entrei no laboratório com 13 anos, né? Uma idade que não se podia trabalhar, não podia ter carteira, né, para ser registrado. Mas o meu pai até não me permitiu trabalhar, mas ele viu que eu queria muito, então ele me permitiu. Isso significa que eu tenho 49 anos, aliás, já de profissão. Uau! Que hoje, com 62, tenho 49 anos de profissão dentro da prótese. É claro que eu comecei igual você também, né? Como você falou, entregando serviços, né? E fazendo a parte, vamos dizer assim, de limpeza do laboratório. O Paulo fez limpeza no laboratório, então, no início da trajetória? Trabalhou no gesso? Opa, fiz muito disso aí. Eu fazia de tudo porque, na verdade, era somente eu e o meu patrão, né? Então, eu era aprendiz. Eu entrei com essa proposta, né? Não para ser office boy, nem para ser somente ter uma tarefa, uma atividade. Eu fui para ser um profissional, né? Eu entrei com essa proposta, então aí eu fiz de tudo. Então fazia liga de ouro, fiz também uma coisa que ninguém fez, só vê na história, né? Você vai buscar a história, por exemplo, da prótese e você vê coroas laminadas de ouro, né? Que se chama, na verdade, hoje nós temos os laminados, o termo laminado para cerâmica, mas existia, na realidade, coroas que você laminava e depois fazia através de amassamento do ouro, né? Porque era maleável, e dava um formato de coroa, de dente, né? E aí você encapsulava ela na boca do paciente. Então, o dentista mesmo, propriamente, não tinha que preparar muito, né? Como hoje, por exemplo. Ele simplesmente quase não desgastava o dente, né? E mesmo porque, naquela época, esses dentistas que buscavam esse tipo de prótese, eles nem tinham, por exemplo, alta rotação, né? Então, era uma época que tinha, vamos dizer, aquelas, entre aspas, turbina que, na verdade, era um treco-treco, na verdade, não era nem... Né? Era o que tinha. E daí as pessoas desgastavam o que podia também e mandavam para a gente o trabalho suficiente para colocar aquela coroa que era cimentada com fosfato de zinco. Então era muito bacana. Eu gostava porque era uma atividade onde eu fazia de A a Z. Então eu comprava o ouro,
fazia a liga de ouro, depois eu laminava esse ouro num laminador, fazia as cápsulas, fazia o dente também, que era fundido através de um metal, né? E esse metal, que tinha o formato de um dente natural, que eu achava, na verdade, que era um dente fabricado pela mão humana. Achava que era o técnico que tinha feito aquilo lá, mas era dente natural. Sim. E eu tentava imitar aquele dente, por isso que eu comecei a esculpir também, imitando o dente natural. Na verdade, eu não sabia que era dente natural, né? Sim. Então, a gente pegava aquele dente, copiava através de uma matriz de metal e batia no chumbo, e a gente batia a cápsula de ouro, né, nesse chumbo, e ele então pré-formava a coroa, e a gente ia com o martelinho e amassava e dava o arredondamento, as cúspides, o formato, fazia os sulcos. Quer dizer, se você caprichava mesmo, você fazia aquele sulco mais profundo, era o que a gente fazia. Então, eu gostava de esculpir o máximo que eu podia, né? Às vezes até perfurava um. E o meu patrão até me chamava a atenção, falava, não capricha tanto, tá vendo? Você tá caprichando demais, já agora perdemos tempo. Então, mas de qualquer forma, o tempo era diferente também na época, porque o valor agregado por aquele trabalho era maior. Era maior. Você fazia somente alguns elementos por dia e era o suficiente para você se dar bem na vida. Então, só que eu fui descobrir que aquilo era antigo e a máquina que fazia a cápsula se chamava século XX. Fazia-se com ela a cápsulazinha no tamanho certo. Você fazia desde uma cápsula para você fazer um incisivo central até o molar inferior, que seja, o superior, em tamanhos diferentes. E era engraçado porque aquela máquina se chamava século XX. Então eu achava que era moderno, né? Sim, era o início do século. E na verdade aquilo era do século passado, sim, mas assim, fabricado no século passado, que tinha se passado 100 anos e ainda estava sendo usado. Estava sendo usado. Ô Paulo, eu vou aproveitar, até vou antecipar uma pergunta, mas tem a ver com o que tu falou que, tu começou no laboratório fazendo entrega, trabalhando no gesso, e eu acredito muito nessa cultura de quem está iniciando numa profissão, se o chefe, obviamente, der a oportunidade, que ele aprenda todos os processos, que ele possa acompanhar todos os processos. E tu comentou que tu gostava de acompanhar e fazer tudo, para tu ter uma visão global da situação. E, de certa forma, a gente vê que a atual cultura de tudo ser o mais rápido possível, né? Essa ansiedade dos jovens, né? De galgar objetivos de uma forma muito acelerada, por vezes eles querem pular etapas. Tu sendo um professor como tu renomado no mundo todo, todos têm você como uma referência, ou seja, tu tem uma opinião que serve de estímulo para muitas pessoas. Gostaria que tu falasse da tua compreensão da importância de um técnico, vamos falar aqui para o técnico, que ele se permita aprender todos os processos dentro de um laboratório, desde que, obviamente, o dono do laboratório permita, porque isso vai formar o intelecto dele. E o inverso disso, que é pular etapas, o quanto isso lá na frente pode prejudicar e possivelmente vai prejudicar, porque ele não vai ser completo. E tu passou por esse processo, né? Tu, como professor educador, o que tu me fala disso de pular etapas? O quanto que isso é danoso para a montagem do intelecto de um profissional? Então, eu tenho duas opiniões sobre isso. Uma que concorda com o que você falou, né, com relação à formação integral de um profissional, e outra é pular etapas. Então, vou falar daquela formação integral. Independente do que o dono do laboratório te permita ou não, né, eu acho que as pessoas têm que ter proatividade. Quer dizer, você buscar conhecer todas as etapas. Você pode ter sido contratado para fazer um gesso, por exemplo. Mas, logicamente, nas horas vagas, quando você tem tempo, vai lá e conversa com o ceramista ou com outras partes do laboratório. Eu acho que só assim a pessoa cresce.
Não adianta a pessoa começar do gesso e achar que você tem que galgar conforme o dono do laboratório te permita. Então, eu, por exemplo, quando entrei lá como para ser somente um aprendiz, na realidade eu quis aprender tudo. Então eu fui lá, fiquei atrás do meu patrão, vendo o que ele fazia, e já no dia seguinte já me adiantava, já pesava todos os componentes da liga para fazer o ouro, todos os anéis pelo qual ele ia utilizar para fazer a fundição. Então, já deixava tudo pronto. Então, ele gostava disso. Quer dizer, na verdade, eu cresci não porque ele me deu oportunidade. A gente cresce porque você quer crescer. Uau. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante. Então, você só vai conhecer o laboratório inteiro se você quiser. Se você não quiser, você vai ser uma pessoa que trabalha com gesso. Então, é lógico, por exemplo, na minha época, era uma situação diferente, tá? Onde o ensino não era normal, então não se ensinava a ninguém. Então, eu estava num momento muito difícil, quer dizer, um período que quando eu chegava perto do meu patrão, ele fechava a gaveta, ele fechava tudo para que eu não visse nada. Mesmo sendo que a proposta principal, ele me ensinar. Sim. Tá? Mesmo numa situação dessa, eu fiz o quê? Eu ajudei ele. A proposta minha era ser um assistente para eu ter o quê mesmo? Em troca aí um conhecimento que ele pudesse me dar oportunidade, né? E aí eu fui crescendo, quer dizer, em meses, assim, ou melhor, em semanas fui crescendo. Então eu vou agora ser contraditório ao que você falou, respondendo a segunda pergunta, você pode galgar sim. Se você quiser, você galga. E depois você faz o retroativo. Porque se a pessoa, por exemplo, vamos supor, eu vou ensinar um garoto que sai da escola, eu ensino maquiagem para ele. Para ele trabalhar no gesso, eu acho que eu não deveria nem tê-lo convidado para fazer o meu curso. Porque eu não acho justo ele gastar dinheiro, seu tempo, para fazer um curso que não houvesse retorno. Agora, se ele veio num curso, que ele possa ter oportunidade para galgar, sim, mas que ele tenha que fazer o melhor possível. E eu acho que os donos de laboratório têm que rever um pouquinho e dar chance, sabe o quê? Não ao emprego. Ninguém tem que... Você não pode... Você é um empresário, você sabe disso. Na verdade, eu estou falando uma coisa que nem... Eu não me considero empresário. Mas eu tenho uma visão, assim, de que quando eu contrato uma pessoa, a pessoa tem que ter a chance, a oportunidade de fazer um teste. Se ele tiver a possibilidade de já subir lá no topo, que ele suba. Mesmo porque, quando a gente estuda, por exemplo, para odontologia, em 5 anos você se torna dentista, isso fazendo noturno. 4 anos integral você se torna um dentista. Quando você não era nada antes, nem tinha conhecimento, em 5 anos você teve a oportunidade. Mas você fez uma escola. Mas aqui também o curso, um JP, é uma escola. Sim. É onde a pessoa está aqui não só para fazer um curso, mas sim galgar, sim, e pular etapas. Acho que a pessoa tem que pular etapas. Só que o pular etapas não é você fazer isso de modo emocional. Eu acho que pular etapas é você fazer bem aquela etapa que você se determinou a fazer e o restante você tem que reaprender. Perfeito. Eu acho que você tem que voltar e fazer um retroativo, vamos lá ver de onde saiu esse metal, essa injeção, ou essa fresagem. E aí, então, vai buscar outros passos que ele que ele pulou, tá? Porque todo mundo pula, mesmo que você faça um passo a passo, você pulou etapas. Sim. Tá? Não tem uma coisa do tipo assim, uma linha que você tenha que seguir estreita, direta, que vai te colocar no topo, e não é verdade isso. Não, quem te coloca no topo primeiro é você, a sua atitude, o seu comportamento, frente a você mesmo, frente ao seu aprendizado,
ao que você quer, ao que você propõe a fazer. Eu sempre dou essa positividade às pessoas. Eu tento fazer assim, né? Porque, na realidade, eu sei que muita gente diz que você tem que começar do chão, lá, limpando o chão. Eu tenho dó dessa parte, sabe? Quer dizer, eu comecei limpando o chão. Eu me propus a limpar o chão, faço questão até agora de limpar o chão, né? Mas ele não pode ser parte do meu futuro. Porque limpar o chão, eu acho que é uma prática que você faz, todo mundo faz e todo mundo pode fazer. Então, ela não pode ser uma proposta nem do dono do laboratório, nem da pessoa própria. Agora, qual que é o propósito da pessoa? É alcançar X? Que ele alcance aquilo lá, que ele pule etapas. Que ele vai fazer um bom curso, que ele vai aprender com a melhor pessoa. E eu posso dizer assim também que eu tive a oportunidade e chance, eu acho que eu aproveitei, em ter pessoas que me ensinaram muito. Então, eu tive, não vou usar a palavra, apesar de eu falar agora, grandes gurus, né? Mas eu tive essas pessoas que são extremamente conhecidas, né? Mas por quê? Porque eles me deram a oportunidade, porque eles viram em mim alguém diferente. Que tinha algo também para retribuir também, que tinha proatividade. E eu acho que isso é fundamental. Agora, a pessoa que nós vemos assim nas mídias sociais, talvez é uma proposta de fazer com que todos só pulem etapas. Aí é diferente. Você pode pular etapas, mas na sua profissão, você busca um foco lá e alcança ele. Eu acho que tem que ser assim. Coloca um alvo, um objetivo e vai. E vai firme lá. Eu acho que todo mundo fez isso, né? Quem cresceu fez isso. Eu vou me usar como exemplo. Exatamente. Vendedor, por 18 anos, só sabe vender. Até hoje, e eu nem sei vender direito, mas é só o que eu faço. Montei a empresa, depois do 4º ano, quando a empresa estava quase quebrando, daí lembrei que, peraí, é uma empresa? Cadê a gestão de pessoas, processos, financeiro, software e tudo mais? Ou seja, comecei com o que tinha, mirei um objetivo e depois voltei alguns passos a tempo, né, para inserir algumas coisas que faltaram para a largada. Mas a largada era importante ir com o que tinha. Exatamente. Né? Mas desde que no momento oportuno você volte e preencha aqueles espaços, né? E isso é muito a vida do empreendedor, né? Ele começa com o que tem. Ele não espera ter todos os artifícios, todas as possibilidades na mão, porque possivelmente nunca vai ter. Ou seja, ele nunca vai começar. Então comece com o que tem, mas sabendo que em algum momento você vai ter que retroceder para corrigir algumas coisas que lá na frente poderiam fazer um estrago maior, né? No seu caso, por exemplo, que eu vejo, assim, nessas poucas palavras que você disse, né? Porque você resumiu bastante da sua vida, que a gente sabe que uma vida não é fácil, né? Então, imagine que você não só aprendeu em um dado momento, né? Talvez na fase que você falou, que é difícil, você aprendeu até uma profissão de outra pessoa. Você pulou etapas de outra pessoa, que é de um grande empreendedor. Você montou uma agência, que eu vejo aqui. Nós estamos aqui numa sala muito linda aqui, muito bem composta aqui. Mas você tem aqui, em todo o entorno aqui, toda uma agência, que é diferente de somente ser um educador ou quem monta um curso. Quer dizer, quando eu vi aqui, eu não tinha conhecido, não sabia nem que andar que estava. E aí eu pude perceber o seu potencial, né? Então, quando eu entrei aqui e vi, falei, poxa, peraí, eu tenho que aprender também sobre outras coisas que eu não tive a oportunidade de aprender. Então, você passa a ser minha referência também. Você passou hoje a ser referência para mim. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que tem essa percepção, mas não é porque eu quero ser você. Mas eu vi que eu deixei de aprender alguma coisa lá atrás. Eu sempre penso que eu tenho que dar uma repassada na minha vida, né? Eu não quero ser você, né? Não quero
nem almejo o que você tem, mas eu vejo que para ser um grande empreendedor, não é somente trabalhar, não é somente saber fazer bem o que a gente faz. É ter conhecimentos que tem que ser agregado para aquele nível de alcance, né, vamos dizer assim, de crescimento. Paulo, vou falar aqui, olhando ali para a câmera, gente, quando a gente estava montando o cenário, na verdade, o Thiago está por trás das câmeras aqui, o Thiagão, que é o nosso parceiro e faz a edição e tudo mais, o conteúdo do podcast, Paulo, eu estava relatando para ele algo que tu falou agora, tá? Que conversando cada vez com profissionais mais capacitados, empresários, um mundo que eu não frequentava, eu relatei para ele, falei, cara, eu não sei um monte de coisa, eu tô até angustiado, tô envergonhado, porque eu pensava que eu sabia determinadas coisas e até sei, mas tem gente que sabe muito mais. E daí agora vem o Paulo Cano e vem dizer que identificou algumas coisas que ele pode aprender na JP. Então isso é muito doido, porque no final das contas é fundamental, né, Paulo? A gente está cada vez buscando novos cenários, novas possibilidades, e tu é esse cara que é um cara inquieto, né? Sempre tá buscando tecnologia e tudo mais, porque isso mostra o quanto que a gente ainda tem a aprender, né? Então é muito doido, porque o Thiago, eu tava falando com o Thiago nos bastidores antes de montar o podcast, e daí vem tu e fala isso, Paulo. Para quem não sabe, né, são 3 empresas que a gente está tocando, Paulo, e isso só existe porque tem pessoas melhores do que eu cuidando em cada área. Por exemplo, na agência, é o Gustavo, que tu conhece, um menino de 18 anos, agora a Maiara, que daí já me conectou com o Thiago, que está aqui nos bastidores. Ou seja, são pessoas muito melhores do que eu nessas áreas. Mas para eu atingir e entregar o que eu estou entregando hoje aqui com esse podcast, eu precisava de pessoas melhores do que eu. Mas eu precisava adentrar a cenários e ambientes que eu não adentrava. Senão eu não ia conhecer essas pessoas. Por isso que eu acho que o dono de um laboratório, por exemplo, voltando à primeira questão, só para fazer essa conexão, né? Eu sei que fugi um pouquinho do assunto, tá, mas tudo certo. Mas basicamente é a visão do dono do laboratório. Por que ele tem que sempre colocar a pessoa lá para limpar o chão? É saber identificar as pessoas. Você contratou identificando as pessoas certas. E aí trouxe um negócio junto com ela. Então, é igual eu também. Nos últimos anos eu tive um contato com uma pessoa e essa pessoa tinha uma visão totalmente diferente e fez a minha cabeça. No começo pensei, isso é muito doido para mim, é muito novo e eu não vou segurar essa barra. Mas, na verdade, é um aprendizado, né, que a gente tem que ter. Não adianta só fazer odontologia pensando... é lógico, tem que fazer a nossa profissão da melhor profissão, quer dizer, da melhor forma possível para que o nosso paciente seja bem atendido, né, com muita qualidade. Mas se a gente também não cresce, quer dizer, baseado nessas outras pessoas, no conhecimento que outras pessoas trazem para a gente vai ficar fazendo aquele ourinho lá, batido lá no chumbo. No século XX, do século XX. Gente, olha, Paulo, é importantíssimo isso que tu fala, Paulo, porque eu reforço, né? E não falo isso só para fazer média contigo. Tu é um formador de opinião, tu é um profissional que o que tu fala serve de referência, seja para quem está mais tempo no mercado, seja para essa nova geração. Então, o próprio Paulo Cano, né, aqui está reconhecendo e deixando claro que a importância da busca contínua pelo novo. Se permitir, né? De novo, se permita. Se você não se permitir ao novo, você vai ficar enclausurado ali naquilo que já foi bom. Não necessariamente já é o melhor. Então, gente, olha a referência. Por isso a importância da educação continuada. Por isso a importância desse mecanismo de frente com o JP aqui, nada mais é do que levar uma visão um pouco mais abrangente do que é a educação. Porque talvez as pessoas que escutarem o Paulo, assim que sair o podcast, possivelmente vão acordar. Uau, peraí, não é porque eu fui um ótimo profissional há 20 anos atrás que eu estou um ótimo profissional. O mundo mudou e tu é um apaixonado pela tecnologia, tu sabe o quanto que a tecnologia está fazendo pela odontologia. Então, gente, olha o recado importante, tá? Não tem copo cheio, tá?
sempre tem que estar renovando isso aí, sempre renovando, coloque mais conhecimento. E se o Paulo Cano falou, gente, me desculpa, mas a gente tem que seguir o que o homem fala. Aliás, não, estou sempre aprendendo. No mínimo escutar e avaliar, né, se faz sentido. Paulo, eu quero fazer uma outra perguntinha aqui. Eu mais ou menos sei a história, tá? Mas se tu puder contextualizar, veio o Paulo Cano técnico, depois o Paulo Cano cirurgião dentista. E quando despertou essa, posso dizer assim, uma paixão pela educação, de você, talvez, o que te ativou? Devolver para a sociedade o que a sociedade fez por ti? Ou pelas pessoas buscarem muito a tua visão de odontologia e em algum momento falou, pô, por que não dividir? Aonde que partiu esse start para você dividir toda essa tua capacidade e todo esse teu conhecimento? Puxa, então, na verdade, o que eu menos queria era entrar no educacional. Porque quando me formei dentista, puxa, eu já era apaixonado pela odontologia, pela prótese. E aí veio a odontologia, veio já eu tinha alcançado, então, com a minha graduação, o meu objetivo de vida. Então, eu estava sendo dentista, eu estava podendo atender paciente. Então, era uma coisa, para mim, um sonho realizado, mas assim, é um sonho para mim, não só... É uma coisa muito bacana, né? Porque você se realiza, você sente, depois que você pega o diploma, você fala, puxa vida, agora eu alcancei uma etapa, o começo, né, da minha vida, sabe? É uma coisa, eu acho para mim foi uma coisa muito, muito bacana. Foi uma fase onde eu, em um momento também da vida, tá? Quando era técnico e não entrava na primeira fase da USP, não entrava na segunda, eu cheguei a pensar em desistir. Então, daí eu falei, não, mas como? Eu não posso deixar meu sonho desaparecer. E aí eu me vi num fundo de um buraco, de um túnel, eu vi uma luz. Essa frase, você vê uma luz no fim do túnel, aconteceu comigo, por incrível que pareça. Então, é exatamente como diz essa frase, ou como as pessoas contam. E eu tive esse insight que eu estou me lembrando agora, tá? Não comento isso porque simplesmente foi uma coisa forte para mim, né? Quando eu me decidi, falei, não, eu tenho que continuar. Eu tenho que ser dentista, eu não posso parar o meu objetivo de criança, da infância. Então, eu estava realizando aquele sonho e estava muito feliz. E aí veio o educacional. Agora, o educacional para mim foi duro. Isso foi uma batalha gigantesca da minha vida. As pessoas talvez não sabem, nunca contei essa história, mas eu nunca quis subir num palco e falar em público, porque aquilo me dava um pavor enorme. E eu fui levado a isso. Mas, mais do que isso, fiz uma batalha dentro de mim que foi gigantesca. Quer dizer, me transformar numa pessoa que pudesse falar em público. Porque até agora é difícil para mim, tá? E ultrapassar isso foi uma barreira de... Quando assisti, por exemplo, um filme que tinha um paredão de gelo e a gente teria que ultrapassar aquele paredão de gelo para chegar lá numa cidade acima, vamos dizer assim, foi mais ou menos desse jeito aí. Quer dizer, falar em público sempre foi um problema para mim. Agora, ensinar pessoas, não, sempre foi um prazer para mim. Tá? Fazia parte do meu processo ou da minha vida, como as pessoas sempre me ensinaram, né? Independente se a pessoa queria ensinar ou não, eu sempre aprendi. Então, ensinar, eu acho que faz parte não de uma vocação, mas de uma obrigação ou uma retribuição a outras pessoas que fizeram o mesmo, né? Então, a gente só sabe alguma coisa porque a gente aprendeu de alguém. Sim. Então, é uma retribuição, tá? Agora, meu pai, ao contrário de tudo, ele era uma pessoa que gostava de
microfone, subia em palco, cantava. Quando a gente ia lá ver... Seu pai era comunicativo? Meu pai era demais. Então, eu acho que eu tenho esse pavor um pouquinho em falar em público, porque, na verdade, às vezes o meu pai chamava os irmãos para que fosse lá no palco, porque ele queria apresentar a família. Sim. Então, aquilo causava um pavor, né, na gente, e a gente saía da festa, né? Sim, porque você não estava imaginando, de repente sobe no palco. Vem todo mundo para cá. Então, aquilo, de uma certa forma, acabou, talvez, né? Pode criando ser esse complexo. Um gatilho. Um gatilho. Então... Perdão, atrapalhando, mas só para acrescentar, isso meio que acontece aqui também, na JP. Eu tô lá na frente, iniciando o curso, né? Falando com o professor, e de repente eu falo, filha, vem aqui na frente. Né? Daí lá vem a Gabi... Poxa, pai, tu nunca combina, né? Por que tu não combina? Daí pega de surpresa. Uhum. E possivelmente a mesma situação, né? Sim. Daí não que gerou um complexo, mas assim remete, traz a memória. Porque a gente era muito criança, né? E falar em público não é para qualquer um, né? É desafiador também. Paulo, eu tô escutando um barulho aqui no estúdio. Deve ser alguém que chegou atrasado, que era para ter chegado antes, tá? Então, deixa eu ver quem que tá aí mesmo. Acho que é tá tudo meio escuro, vamos ver. Amigo, né? Tá vindo alguém aí? Quem é essa pessoa que tá vindo? Ele vem enrolando. Vem enrolando. Pessoal. Boa noite. Opa. Como vai, Paulo? Esse jovem que acabou de chegar, ele era para estar sendo entrevistado hoje com o Paulo Cano, mas ele atrasou. Eu estava no salão de beleza, né? Pode ser. Mas pelo menos, Paulo... Não precisava muito, não. Mas pelo menos o jantar tá garantido, tá, Paulo? Opa! Vai mesmo? Churrasco? Eu posso te apresentar como Maicon ou com apelido? Não, pode... Tanto faz, na verdade. É só falar o nome da empresa que pode falar Maicon, pode falar Bolinha, pode falar Bolinho, pode falar o que tu quiser pra mim. Tem um ditado que fala, né? Dê dinheiro, mas não dê intimidade. Deu confiança, eu já cheguei entrando, tem a senha da porta, já vim entrando. Já. Intimidade é uma merda, Paulo. Intimidade é uma merda. Às vezes nunca vale dar dinheiro. Falar, mas, pode dar dinheiro, mas intimidade jamais. Eu vim aqui interromper vocês rapidinho, mas eu já vou ficar lá escondidinho esperando, tá? Vocês podem ficar à vontade. Tu já escolheu o local que tu vai levar a gente? Ainda não, mas eu vou dar um jeito nisso. Tu tá com o cartão corporativo da Odontoville? Naturalmente. Da Odontoville? A JPzinha me falou aqui que tu veio assinar o contrato de publicidade. Daqui a pouco a gente vai estar aqui nessa marca. Sabe porque eu achei estranho? Que eu vim entrando e eu achei que ia estar a marca da Odontoville bem grandona aqui e não achei. Poxa vida. Mas vai estar. Mas agora tem a marca aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Eu já vou assinar o cheque. Odontoville aí. Vou deixar vocês à vontade. Ó, dentro da questão da intimidade, né, Paulo, que é uma merda, é que talvez o boleto da parceria não foi paga. Pode ser isso. Daí quando o boleto... assim, ao vivo? Ao vivo não dá pra comprar essas coisas. Não, mas a gente tem crédito na casa. Sim, vai dar certo. Mas fica um pouquinho que eu já vou dar um spoiler, gente, de uma próxima entrevista. Esperamos que comece hoje à noite com o jantar, né? O patrocínio aí, né? Pode ser, provavelmente. Não, vai acontecer. Mas já vamos dar um spoiler, Paulo, de uma próxima entrevista, porque eu estava falando novamente nos bastidores aqui com o Thiago, que eu adoro negociar com concorrente, tá? Entre negociar com um estranho, fazer uma parceria com um estranho, com um concorrente, eu prefiro o concorrente, porque o concorrente entende do mesmo negócio igual ou até melhor do que você. A gente é o famoso mentir para mentiroso. A gente fica naquele troca de lá, troca de cá. Fala a verdade, não dá certo. Tu não precisa explicar a negociação, porque ele já sabe. Então a gente vai ter aí em breve um podcast onde a gente vai abrir a caixa preta do mundo da venda de produtos de prótese. Médio. Que legal. Né? Mas vai acontecer. Que legal. Alguns segredos, a gente vai revelar alguns segredos. Opa, aí é bom, hein? Alguns segredos.
Então tá, Maico, obrigado. Valeu, Fico rapaz. feliz. Vou ficar esperando vocês ali, tá? Já vou reservar o lugar. Fico feliz que o jantar já está garantido, Paulo, inclusive não só para mim, para ti, mas para toda a equipe de apoio, né, Thiago? Que legal. Olha só, que bacana. Vai sair caro, né? Sem o caro o atraso dele. Gente, é isso mesmo. O objetivo é ser alguma coisa bem descontraída, tá? Esse é o nosso intuito. Ainda mais que eu não sou dentista, não sou técnico, eu não tenho habilidade para fazer as perguntas mais formais aqui para o professor Paulo Cano. Então, o Paulo respondeu aqui motivo, questão de educacional. Paulo, além de ser técnico, cirurgião, dentista, professor, tu é um cara apaixonado por odontologia e por desenvolvimento, vamos dizer assim. Tu é um cara que sempre teve muita ideia, né? Principalmente de ideias em cima de situações ou coisas ou produtos ou equipamentos que não existiam. Tu pode falar um pouquinho sobre esse Paulo consultor de desenvolvimento, de tecnologia, de produtos? Tu sempre gostou muito disso? Então, isso sim, eu sempre gostei eu acho que eu tenho alguns insights, assim, que são... Eu acho que deve acontecer com todo mundo, né? Mas, por exemplo, quando veio a primeira vez o sistema digital para mim, eu tentei usar como todo mundo usa, né? Naquela ocasião, já existiam pessoas que utilizavam sistemas digitais, como fresadoras, em laboratórios, que tinha 3 laboratórios aqui no Brasil. Isso estamos falando de que parte? Aqui tínhamos o Romanini, né? Certo. Lá no Paraná, em Londrina. Tinha aqui, já em Joinville também, né? E eles eram parceiros. Então tinha o Marcos Celestrino com o Romanini, se não me engano, eles eram parceiros. E depois tinha a Tininha, o marido da Tininha. Perfeito, o Reinaldo. Que é o Reinaldo, junto com o pessoal lá do estado de Goiás, né, em Goiânia, certo. Olha só. E eu acho que tinha mais um sistema só. Isso é 1990... Eu acho que 2008, 2007. Já 2007, 2008. 7, 8, 2009. Perfeito. Né? E eu vim, inclusive, dar o curso de maquiagem pro Reinaldo aqui, Tininha, quando eles já começaram a produzir desta forma também. Legal. Ou era injeção, na época IMAX, né? Agora, o que eu criei de diferente na tecnologia não foi a tecnologia nem o uso da tecnologia. Desculpe, o uso no sentido de fazer o uso como uma máquina de produção, tá? Mas eu fiz o uso dela através de protocolos de trabalho. Então, é bem diferente. O que eu crio, na verdade, dentro da odontologia, é um processo para você obter um resultado. Então, isso, talvez eu tenha tido um preparo para isso, né? Um conhecimento também para isso. Então, o que eu desenvolvo, na verdade, diferente do que as pessoas até me falam, não foi você que começou com a tecnologia. Não, eu nunca falei isso, pelo contrário. Mas o que eu criei foi um processo do uso da tecnologia, de fazer de A a Z, um trabalho de restauração estética. Portanto, tudo era, vamos dizer assim, voltado para um projeto, né, simulado, né, e depois aí obtido uma restauração completa na boca de um paciente, para aquele paciente, personalizado ao paciente, incluindo a cópia natural. Então, esse foi um processo que eu criei, que eu não sabia. Eu criei para mim, sim, como um profissional. Fui descobrir quando fui apresentar em Nova York. Eles pararam a minha apresentação e falaram, isso é novo. Ninguém tem isso. Tá? É isso que eu criei. Então, vamos dizer assim, dentro de uma área, eu tenho, que é a odontologia restauradora, né, eu tenho técnicas e processos que eu criei. Então, para eu fazer minha prótese, desde um trabalho único, individual, até uma reabilitação oral integral. Então, desde quando eu comecei com o Blue Can aqui no Brasil, da Sirona, quando nem existia a Sirona no Brasil, tá? A Blue Can mesmo, a primeira foi a minha aqui, que eu usei. Então, eu criei um processo de trabalho,
tá? Mas sempre fui muito ruim, péssimo para falar em público, então a minha apresentação é que era difícil, porque Sim. talvez, como era algo novo, então era difícil as pessoas entenderem que aquilo era um processo onde você tinha um domínio sobre uma tecnologia de A a Z para que ele pudesse produzir para você a sua restauração personalizada para o paciente. Tá? É isso que eu criei, um processo dentro da tecnologia. Agora, por exemplo, dentro da dentística também criei outros processos para fazer outras atividades também, outros procedimentos também. Então, o que eu crio, na verdade, são processos, né? Mas também, logicamente, alguns materiais, né? Vou falar de um processo aqui que eu esqueci de falar, que eu acho que é bastante importante, que é o flapless. Então, o flapless faz parte, uma pequena parte, tá, desse processo grande que é o uso da tecnologia, com o uso da tecnologia, que era o que mesmo? Fazer um desenho de um sorriso do paciente, ou simular um desenho, ou, né, fazer uma maquete antes, mas que nele nele exige o quê? Fazer uma reformatação da gengiva. Então daí eu criei o flapless, mas já com piezo, mas já tinha, vamos dizer assim, criado o flapless com cinzéis, microcinzéis, tentado de outras formas, né? Para que eu pudesse ter isso na forma tradicional. Tá? Quando chegou a tecnologia foi fácil, eu só simplesmente fiz um switch lá e rapidamente transformei num sistema digital que me salvou em termos de tempo, comodidade, tranquilidade, assim, de forma gigantesca, sabe? Uma transformação gigantesca para mim. E a técnica de maquiagem também é um pequeno processo desse primeiro processo que eu tinha criado. Eu estou falando exatamente do sistema digital, porque nele contém os processos que do educacional que eu dou, dos cursos que eu dou. A razão de eu dar esses cursos é porque ele faz parte de um processo que se chama hoje Clones, onde você começa um trabalho e termina esse caso com a função já definida, que é com oclusão, com ajuste oclusal, tá? Mas todo o processo eu que criei para mim, tá? Agora, era sempre para atender, para resolver as tuas dores. As tuas dores. E aí o que acontece? Muita gente disse, eu não entendi muito bem como é que se resolveu a parte da cirurgia, e eu queria saber mais em detalhes isso, porque isso, de uma certa forma, confronta o que existe no tradicional, que era fazer em biotipo assim, gengival, muito diferente do que se propunha, né, que era proposto até então, e também vamos dizer assim, tem outras etapas, né, só para a gente encurtar um pouquinho aqui, que é a maquiagem, porque como era um sistema digital, eu não queria estragar a minha escultura. Então eu comecei a pensar o quê? Que aquele conector não podia entrar em qualquer lugar. Tinha que entrar na palatina, na proximal. Então, quando eu tinha a oportunidade de ir lá para a Cirona, eu falava para eles, eu preciso que o conector esteja aqui, ó. Não dá para colocar aqui, não? E eles falaram, não, dá para colocar sim, vamos colocar. E aí, então, me salvou essa parte que era escultura, agregar a naturalidade, o natural, quer dizer, pegar o dente natural, copiar e levar para a frisadora e ele fazer igual. Quer dizer, fazer uma cópia perfeita e eu simplesmente colocar na boca do paciente. Então, mas para isso eu precisava criar o quê? Uma naturalidade que, naquela ocasião, tinha uma comparação, que era só a estratificação. Então, eu também dava cursos de estratificação até então, porque eu fazia o tradicional, então meu curso era mostrar o que eu fazia. E agora passou a fazer parte de um processo totalmente novo, que era já ter a escultura pronta e não trabalhar com ele, não mexer nele. Daí, então, eu tive que desenvolver, atendendo às minhas necessidades, fazer pintura externa, mas que podia ser interna, como eu fiz em vários casos, que eu chamo de uma técnica mais sanduíche, mas que é diferente, por exemplo, da proposta que existia até então. Normalmente, as pessoas confundem um pouquinho. Quando você fala em curso de maquiagem ou de cores, né, as pessoas já colocam tudo num pacote só. Uma coisa é você obter cores, tá? E você fazer massa. Você continua na estratificação.
Outra coisa é você trabalhar com cores para você fazer uma pintura. Tá? Então, a maquiagem, ele faz, através da pintura, aquilo não para comparar com a estratificação, né? Mas sim, já por hoje ter materiais já com cores, então com shades A1, A2, A3, eu só incremento a pintura em cima. Então eu preciso de cores, eu não trabalho com shade, eu nunca em meu curso falo assim, você tem que colocar A1 aqui. As pessoas que me pedem, como é que faz o A1, como é que faz o A2? Eu falo para eles, não, você põe cor X, cor Y, porque o A1, o A2, o A3 você já tem na faceta. Sim. E antigamente você não tinha essas facetas com esses tons shades, né? Não tinha, vamos dizer assim, a escala de cor vita agregado ao material. Hoje você já tem. Sim. Então daí eu fiz o quê? Eu peguei para eu poder terminar o meu trabalho, buscar esses materiais, né? E fazer a pintura e aí fui desenvolvendo, como todo mundo faz, né? Como nós falamos desde o início aqui, o aprendizado é aquele propósito que você quer alcançar, né? E para isso você vai buscando informações aqui e lá e você chega no propósito final, no objetivo final. Gente, para quem já fez o curso do Paulo Cano de maquiagem, sabe bem o quanto que o Paulo passa de conhecimento. E para quem não fez ainda, fica a curiosidade, tá? Porque é fantástico. Eu já acompanhei, estou indo acompanhar a 22ª turma do Paulo de maquiagem. E eu brinco, Paulo, que o primeiro dia é quando trava o Nintendo, tá? Essa tua aula de cor é fantástica, mas como tu apresenta, por vezes, coisas que o técnico nunca tinha escutado, não tinha interpretado daquela forma, ele fica maravilhado, mas como é algo novo, dá aquele choque, né? Cara, eu não tinha enxergado dessa forma, eu não tinha entendido dessa forma, agora ficou mais claro. Então, os 3 dias são fantásticos, mas assim, para mim, o que me chama muita atenção e eu vejo na face dos alunos, esse teu primeiro dia de teoria da cor ali, quando fala sobre cor, resolve muito da vida do técnico. Paulo, a gente tá indo quase para o final, né? Temos que deixar o homem descansar, ainda mais que o Mike vai pagar a janta hoje, gente. A Odontoville, né? A Odontoville, cartão corporativo da Odontoville. Para quem não sabe, a Odontoville é líder no mercado de laboratório no Brasil, vende todo tipo de material, líder em equipamento e insumos. Por isso que a JP trabalha só com a Odontoville. Só a Odontoville acessa a JP. Paulo, tu viaja o mundo e não é de hoje, tá? Nós, inclusive, temos muitos amigos, tu ainda mais, dentistas e técnicos que foram morar e trabalhar fora do Brasil. E há uma tendência de cada vez mais profissionais irem, né? Agora a gente viu o Wilton tá lá, foi o Eric Padovani, o Cabral tá lá. O Murilo tá levando muita gente. O Murilo já foi há um tempo, tá levando um monte e tá tudo certo, né? Porra, quem não quer, né? Ter essa oportunidade. E tu viaja o mundo todo. Qual que é a visão? E aqui não é nenhuma opinião bairrista, porque eu sei que tu vai dar uma opinião real. Qual que é a visão do mercado mundial em relação à nossa odontologia, seja ela clínica e laboratorial? Porque a gente vê sim o pessoal pagando e pagando bem para levar os melhores ceramistas. Obviamente, dentista é um pouco mais complicado, porque tem que fazer lá a revalidação do título, mas o ceramista chega trabalhando, né? O que o pessoal lá fora, quando tu viaja o mundo aí, o pessoal fala da nossa odontologia? Então, com relação à odontologia clínica, o Brasil se tornou famoso, né, pela estética, pela cosmética, pelo trabalho restaurador, né? E vamos dizer assim, da minha parte, o que eu posso falar é justamente desse segmento, né, que é a odontologia estética, porque cresceu muito lá e é bem reconhecido. Logicamente, nós temos muitos exemplos aqui, exemplos como Newton Fall, que é um representante da dentística, que é bem reconhecido pelo seu trabalho. Temos o Baratieri, que é nosso mentor, né? A pessoa que levou não só a odontologia bonita, mas num outro plano, num plano mais alto, onde se deu também o valor, né, à fotografia. Eu acho que o brasileiro hoje faz uma boa fotografia
mas se deve ao Baratieri, porque desde quando eu o conheço, desde quando eu sou daquela época da coroa estampada, então eu posso dizer que as primeiras fotografias que eu vi do Baratieri me impressionaram, tá? Então, até agora impressiona, né? Então, é uma pessoa que ajudou muito a odontologia em termos de trabalho clínico e existe um reconhecimento muito grande. Então, eu não sei com relação às outras áreas, tá? Mas é lógico que tem sempre pessoas que são reconhecidas lá fora de forma personalizada, né? Mas não tanto quanto se tem na área estética, né? Isso é a minha visão, tá? Posso estar enganado, eu não posso falar muito sobre isso porque não é o meu... Assim, nunca pensei sobre isso, tá? Sim. Agora, com relação à prótese, eu acho que o valor tem que ser considerado de uma forma um pouquinho diferente. Porque imagine, por exemplo, que o mundo inteiro só via laboratório, quer dizer, só tinha visão sobre técnicos, os melhores técnicos do mundo, era com relação à Europa, Japão e Estados Unidos. Então, vamos dizer assim, se colocar em escala, podia-se dizer, você podia pegar o Japão, Alemanha, né, Suíça, ou Suíça e Alemanha, vamos dizer assim, e Estados Unidos. De repente, hoje, por exemplo, vamos dizer assim, essa visão, né, essas pessoas começaram a buscar somente onde? Só o Brasil. Sim. Então, o Brasil se tornou o centro de formação dos melhores técnicos do mundo. Então, é um orgulho, é uma coisa fantástica. Então, não só, vamos dizer assim, hoje exportamos, né? Que eu acho que a gente não devia ser orgulhoso por isso, né? Estarem esses técnicos bem remunerados, sim, ganhando bem. Aqui, né? Aqui no Brasil, né? Comprando tudo que quisesse comprar, realizando sonhos aqui no Brasil. Mas, por outro lado, a prótese, vamos dizer assim, brasileira se tornou o foco mundial. Isso é bacana. Por quê? Porque não era assim alguns anos atrás. A gente que tinha que buscar informações lá fora e voltava um pouquinho melhor. Sim. Né? Nós não tínhamos, assim, estrutura, né, educacional, estrutura, assim, em termos de maquinário, né, e nem emocional para ser o melhor. De repente, nós nos tornamos melhores. Então, isso é bacana, eu acho fantástico. Ô Paulo, mas juntando, unindo, né, unificando isso que tu falou, ao mesmo tempo a gente passa, primeiro, não uma debandada geral, porque também não são tantos técnicos que estão indo, alguns sim, né, relatamos aqui alguns nomes, mas há uma falta de mão de obra, e tu deve escutar isso aí nas tuas viagens, principalmente pelo Brasil, falta técnico. Possivelmente porque se forma ainda muito mais dentista do que técnico. Eu tenho uma opinião aqui, né? Daí talvez aí venha o que eu falar agora, eu vou receber algumas mensagens depois, mas daí é uma opinião minha até como um profissional da área de educação, mesmo não sendo dentista, não sendo técnico. Forma-se muito dentista. E até aí eu não vou dar opinião, né? Porque eu não sou dentista, né? Alguns dizem que tem que fechar as faculdades, eu não abrir mais faculdade e tal. Não vou entrar nesse mérito. Mas eu vou falar pelo lado laboratorial. A gente sabe que a prótese remunera muito bem, cada vez mais remunera. Mas ela ainda não é um interesse primário de quem não é do segmento da prótese. Quem adentra no mundo da prótese é porque alguém falou, cara, a prótese é muito boa, vai lá. Ou alguém da família já bota um primo, um sobrinho e traz para dentro do laboratório. Mas de forma geral, pegar um jovem que se forma no segundo grau, ele nem sabe que existe prótese e quando ele for pesquisar sobre prótese, ele descobre que é um curso técnico, Paulo. Não é um curso superior, tá? E até onde eu sei, já teve curso superior, mas hoje é um curso técnico que está sob a tutela do Conselho Federal de Odontologia. E eu creio que isso é uma falta de estímulo a prótese ainda não ser um curso superior. Isso permitiria que mais pessoas adentrassem o mundo da prótese. Tá aqui o Maico nos bastidores sabe muito bem disso. Tá? Se o Maico pudesse vender técnico
na prateleira, né, Maicon? O Maicon venderia ceramista, venderia cadista. Porque não tem profissional na área, Paulo. Tá tendo uma disputa dos profissionais já trabalhando. E há uma tendência disso só aumentar. Eu creio até que hoje o maior dor é contratação de colaborador. É o que mais a gente escuta. Contratação de colaborador. Não falta cliente. Não falta trabalho. Falta mão de obra. E a minha visão é que isso só tende a piorar. Porque não tem um estímulo para trazer pessoas que não conhecem odontologia laboratorial e que entendem, uau, legal, além de ganhar muito dinheiro, é um curso superior. Minha opinião só também. Ainda há no Brasil um sentimento da importância do curso superior. Porra, eu preciso ter um curso superior. Eu vim de uma geração, meus pais mal estudaram. Eu optei em ir para a rua, para o trabalho, logo em seguida. Então, negligenciei a educação. Então, por vezes, na cultura brasileira, porra, filho, escolha uma profissão que tenha um curso superior. Então, o jovem já cresce com esse sentimento, com essa opinião. E daí, quando ele vê que a parte laboratorial não é um curso superior, por vezes ele deixa de lado. Então, ou seja, não é nem pela questão financeira, é pela questão do título. O que tu entende? Provavelmente tu já escutou muito dessa dor dos teus amigos que têm laboratório. E o que tu entende disso aí? O que a odontologia como um todo poderia fazer para sanar isso aí? Porque isso está refletindo aonde? Estou me alongando, mas está refletindo aonde? O dentista, não que ele está na mão do técnico, mas assim, como tem pouco técnico, o dentista está tendo, por vezes, um trabalho que antes era entregue em 5 dias, agora está sendo entregue em 10 dias. E não é porque o protético está fazendo corpo mole. Não. Ele tem uma demanda muito grande que ele já não consegue entregar. E determinadas regiões do Brasil, e eu já escutei, inclusive, de laboratórios grandes, Paulo, que tem fresadora, eles falando, JP, mesmo com fresadora, o meu tempo de entrega aumentou. Tá? Novamente, porque falta mão de obra para finalizar o trabalho. O que tu pensa disso, Paulo? Então, eu não sei quantas escolas técnicas existem no Brasil. Acho que são poucas, né? Poucas. E os que eram bons, têm desaparecido. Então, nos últimos anos, vamos colocar, nos últimos 20 anos. Há 20 anos atrás, a gente ouvia notícias de novas escolas sendo abertas e tal. Eu acho que tem escassez, são de escolas que formam técnicos e procura de alunos para isso. Então, eu não sei se faria diferença nesse aspecto ser faculdade ou ser um curso técnico, tá? Agora, assim, eu vou dar uma opinião minha, tá? Eu sei que depois que você se adentra à profissão, você quer ter o curso superior. Sim. Tá? Mas, na verdade, ele não deixa de ser um curso técnico. O problema todo não está em fazer um curso na universidade. É na valorização da profissão, eu acho. Não tem nada a ver com o título. Não tem nada a ver com o título. Por quê? É até pior, por exemplo. Olha só. Quando houve, por exemplo, você sabe, você até citou, vamos dizer assim, escolas, né, onde nós tivemos universidades com cursos de prótese, eles não conseguiam colocar esse grupo de pessoas, ou esses alunos, ou esses formados pela escola, dentro do mercado. Por quê? Mercado de trabalho. Porque eles não absorviam, porque eles não gostavam. Sim. Que se formava de um jeito e aí a pessoa tinha no laboratório outra maneira de fazer. Outros métodos, né? Então, o problema todo está na boa formação mesmo, numa quantidade maior de escolas, eu acho, sabe? Na minha opinião. Agora, o que de vantagem tem uma escola técnica? É a facilidade em abrir uma escola técnica. Sim. Porque se você for pensar em colocar isso numa universidade, primeiro a universidade vai estudar o impacto disso, quanto que isso vai melhorar no número de alunos para ele e tal, ele vai chegar à conclusão que não vai valer a pena. Sim, a conta não bate. Não bate. Então, a escola de técnicos é o que nós precisamos. É muito mais barato. Sim. Tá? Você não precisa passar por
nenhuma escola. Basta você ter o que mesmo? A vontade de fazer, ter uma certa habilidade com... Se identificar. Se identificar, eu acho. Agora, o que falta muito mesmo é marketing. A gente vê marketing de tudo. Sim. Não tem marketing de prótese. Desse nicho fantástico. Desse nicho que é a prótese. Que tem um salário, né? Compararmos, né? Não vou citar aqui algumas outras áreas tradicionais, mas hoje a gente sabe que um bom ceramista tem um salário aí de, no mínimo, um gerentão de uma grande corporação, de uma grande empresa. É uma profissão que paga muito bem. E fora do Brasil, mais ainda. Então, por isso que está tendo esse boom de pessoas saindo para fora do Brasil. Eu acho que a gente tinha que valorizar mais, né, o educacional aqui, né, formar melhor o aluno, né? Porque hoje as pessoas que buscam a prótese têm um perfil diferente. Eles não são igual antigamente, que eram pessoas que não tinham condições nenhumas de buscar outra profissão, eles pegavam o segmento que sobrava. Era o que tinha, igual vendedor. Não dá certo em nada, vira vendedor. Né, Marco? Vai vender seguro, por exemplo, né? Que é o que as pessoas falam. E não estou aqui falando mal, não, depreciando, pelo contrário, né? Mas é o que se comentava antes, né? Bom, então eu acho que tem que se valorizar a profissão, tá? Mas, de repente, se preocupar mais com isso. Em dar uma formação, saber quanto isso representa, né, para o mercado. E também mudar a cabeça do dono do laboratório também. Esse é um fator importante. Por quê? Porque hoje é igual o dentista, por exemplo. O dentista ele não sai da escola sem um preparo. Desculpa, ele não vai ser dentista lá com uma clínica sem um preparo prévio. Então ele sai da faculdade, vai trabalhar com alguém, né? Vai se aprimorar, aí depois ele monta o seu consultório. Porque se ele passar por cima disso, ele vai sofrer muito mais, vai provocar mais erros, né? Então, vamos dizer assim, no sistema odontológico já tem, vamos dizer assim, até uma situação, um fluxo, onde a pessoa caminha e aí a pessoa chega no final, que é o ser dentista. Agora, a prótese, o que é que você tem? É justamente o contrário. Primeiro, é falta de valorização. Você se forma na escola sabendo, pelo professor, que você não vai ser empregado pelo laboratório, que você vai ser renegado, que você não vai ser benquisto pelo laboratório. Então já reprime esse grupo de pessoas. Eu acho que esse marketing que a gente tem dentro da prótese é muito ruim. Estou dizendo para o sistema educacional. Sim. Agora, depois que ele entra na prótese, ele ganha condições para ele pagar um curso, aí a gente percebe o potencial. Né? Só que essas pessoas vão ser minoria sempre. É ruim isso, porque é o que está acontecendo. Então, o sistema educacional tem que ser valorizado antes, tá? Para você criar mais pessoas. Não adianta só formar pessoas, tá? E agora, depois que essa pessoa cresce, aí existe um outro receio, que é a concorrência. Sim. Então, eu acho que quem faz o mal aí é a própria profissão, tá? Vamos dizer assim, está criando, sabe o quê? Uma segregação muito grande. O que a gente tem que fazer é uma mudança de mentalidade de todos os profissionais da área. Quer dizer, desde o dono do laboratório, desde quem trabalha em cada parte do sistema produtivo, e aí você trazer alunos, aí você consegue suprir aí o mercado. Agora, quando de cara você tem uma desvalorização, é ruim. Sim. Né? Fica a dica, gente, fica a dica. Realmente é no mínimo para a gente parar e pensar, né, avaliar. Eu, de certa forma, eu tô nesse meio, né, porque a gente acaba não fazendo a educação primária, a primeira, né, que é o curso técnico, mas logo depois esse protético, recém-protético, ele cai na JP para fazer o aprimoramento, o refinamento. E aí você vê que a pessoa dá um passo gigante. Sim, na vida dele como profissional. Salto, né?
Então, daí ele tem o que nós mais esperamos de um profissional, que é a valorização. Exatamente. Não adianta a pessoa querer achar que ele se autovalorize. Quer dizer, a valorização é um marketing meio impróprio. Mas uma valorização real, eu acho que é o correto. Ele tem valor, sim, porque ele tem fundamento. Então, eu acho que é fazer isso que você fez, que você faz, né? Que é dar chance às pessoas, que seja profissional, que seja pessoa que nem faz ainda a prótese, se adentre à profissão e já com valorização. Fiz o curso lá no JP com fulano tal, eu tenho, na verdade, vamos dizer assim, um portfólio Perfeito. de pessoas que me dá condições das pessoas me valorizarem. Então, eu vou com esse portfólio e falo, não, fiz os cursos que eu fiz aqui. Sim. Não precisa se valorizar, basta você sentar numa cadeira e fazer um trabalho lá e terminar o trabalho e mostrar que você tem valor. Que é qualificado. Agora, o laboratório tem que estar preparado para isso. O dono do laboratório, mas todas as pessoas que trabalham na cadeia produtiva. Dar oportunidades, porque, na verdade, se existe uma resistência ao crescimento, isso é a pior coisa do mundo. E é isso que faz com que, vamos dizer assim, a gente tenha sempre uma politização em tudo, né? Sim. Quer dizer, você sempre só vê e analisa pelo seu lado, né? Pelo lado, vamos dizer assim, eu sou dono do laboratório, eu tenho uma visão só de dono do laboratório. Eu sou funcionário do dono do laboratório, estou bem num posto que eu galguei, agora não deixo ninguém chegar perto. Peraí, temos que rever tudo isso aí, sabe? É isso que falta para nós, sabe? Que é uma valorização do próprio laboratório, Sim. da própria profissão, né? Eu sei que existe a autovalorização, existe a valorização que tem que existir, tem que ter os heróis, as pessoas que sobressaíram e tal, mas o impedimento, a resistência a trazer pessoas novas é o que está causando esse problema da deficiência no mundo. E isso não acontece só no Brasil, tá? Acontece no mundo inteiro. Eu tive em vários países, como você perguntou, em todos os países existem resistência. A resistência, que antes era só no tradicional, tá? Imagine quando entrou o digital. Sim. Eu cheguei, por exemplo, em países que já existia, já estava tudo digitalizado. O que existia lá era resistência à digitalização, só para você ter uma ideia. Usavam o maquinário de forma errada. Eles pegavam o modo tradicional e utilizavam a máquina para fazer o tradicional, sendo que ele podia fazer o avançado. Entendeu? Quase que uma recusa a fazer uso da tecnologia. É uma recusa, exatamente essa palavra, uma recusa, tá, ao uso de uma coisa que poderia ajudá-lo. Sabe por quê? Por exemplo, vamos supor, uma pessoa que nunca esculpiu, que já está esculpindo bem no laboratório, aí vê uma máquina fazendo a escultura para ele já fica todo, vamos dizer assim, resistente àquilo. Sim. E aí ele podia chegar lá e trabalhar com software e ele começar a fazer no sistema. Sim. Já para que a máquina fizesse para ele. Paulo, né? Ou desse um passo adiante. Sim. Além, né? Estou dizendo, não só, é lógico que o aprendizado da escultura é importante, o modelo tradicional é importante, mas já estamos num passo diferente. Chama-se um passo de uma revolução, que é a quarta revolução. E não adianta a gente querer achar que os sistemas são parecidos ou que a gente possa fazer um mesclado de tudo. O mesclado é que dificulta, vamos dizer assim, a gente ser mais rápido. Por exemplo, eu quando eu tive que sair do tradicional, que era dar curso tete a tete com o aluno, para ir para o online, para mim foi dificílimo. Mas eu dei esse passo. A gente tem que dar esse passo, senão não é que a gente fica para trás. Não é que o mundo atropela a gente. Sim. E não adianta a gente reclamar depois. Então, na verdade, o processo todo está na valorização da profissão. Isso é extremamente importante. Eu sei que nós valorizamos pessoas. É diferente de você valorizar a profissão. Nós valorizamos a gente mesmo ou valorizamos alguns. Mas a profissão não é valorizada.
Boa colocação essa, Paulo. Você falou sobre estar submisso a uma instituição ou uma autarquia, um conselho. Só que essa não é uma submissão, ela passa a ser uma submissão porque a pessoa quer. Sim. Porque não se valoriza. Exato. Ele tem que chegar lá e mostrar o que veio. Aí não é porque a pessoa vai valorizar, porque ele vai mostrar por A mais B que vale a pena estar no conselho, mas somando com os dentistas. Sim. Não existe isso, essa força. A pessoa se entra dentro de um conselho, fica na câmara técnica e pega aquilo como troféu. Entendi. Cadê o esforço para que aquilo seja mudado? Tem que sair haja daí. Mudança realmente. Vamos dizer assim, por cada assim, não estou falando mal de quem está lá na câmara técnica. Tô dizendo, esse é um segmento que a pessoa tem que também se preocupar, que tem que se valorizar, não se autovalorizar, tem que valorizar a profissão. Eu acho que aí a coisa caberia bem. Aí a escola também. O dentista também, né? Mas também o dono do laboratório também. Quer dizer, cada um dentro da profissão, que chama laboratório de prótese ou técnico em prótese, ele tem que se valorizar. Que é uma mentalidade diferente daquilo que a gente vê, tá? Que vou repetir mais uma vez, que é se autovalorizar ou valorizar certos heróis. Estou dizendo valorizar tudo, leva todo mundo. Vai ter os heróis, vamos continuar com os heróis. Né? Vamos se autovalorizar também, mas valorizar a profissão também. Não primeiro o indivíduo, mas primeiro a profissão. Primeiro a profissão. Paulo, pegando esse gancho aí para a gente finalizar, o que esperar dessa odontologia 4.0? O que tu entende, o que tu enxerga, o que tu já sabe, o que tu já viu no fim do túnel, né? A luz no fim do túnel. Para onde a odontologia está indo em relação à parte digital? O que está por vir para os próximos capítulos? Assim, não dá para a gente enxergar muito, né? Para dizer verdade, assim, sendo sincero mesmo. Sim, para uma afirmação. Né? Não é o caso da afirmação, a gente só está conjecturando, gente. Exatamente. Não é uma profecia. Porque com a entrada da inteligência artificial mudou tudo. Antes da inteligência artificial, a gente até poderia dar uma noção, ou pelo menos assim, com referência ao que já existia, o que estava acontecendo e tal. Com a entrada da inteligência artificial, nossa, mudou tudo. Quer dizer, eu tenho uma visão totalmente diferente do futuro hoje, né? Eu vejo, por exemplo, que não vai ter um parâmetro hoje fácil da gente comparar para o que vai acontecer. Eu acho que a gente não tem ainda. Acho que ninguém tem. Sabe, hoje, o que existe hoje já é tão fantástico em termos de tudo, né? Se produz com tecnologias, tá? Quer dizer, vamos dizer, já com o que nós já temos de equipamentos e sofisticações. Agora, comparar com a inteligência artificial é algo, assim, difícil de alguém ter a visão, sabia? Isso é legal, Paulo, porque há mais ou menos 3 anos atrás, eu e você, eu fiz essa pergunta para você e você, né, não se falava tanto, né, da OpenAI aí, que lidera, né, essa parte inteligente, e tu tinha nos bastidores me falado, né, o que tu estava imaginando de odontologia e tudo mais, e eu já, que não tô no teu ritmo, eu sei, caraca, porra, isso sim é futuro. E tá aqui um cara, né, que gosta muito de tecnologia, sabe que ela veio para ficar, e tu mesmo, né, tá agora revendo, né, para onde que vai. Talvez não dá para manter as mesmas ideias, vou ter que incorporar o novo, que é o início da nossa conversa, acessar o novo, porque tem mais coisa vindo aí que não estava no pacote e a gente vai ter que se adequar a ela, ou vai ser atropelado, né? A gente não deve ser atropelado, a gente tem que nem antecipar, mas acompanhar, né? Porque antes a gente até antecipava, porque, vamos dizer assim, antes era uma carroça, um carro. Agora se tornou um trem-bala, mas agora se tornou um foguete, né? Que até dá
da ré, né? E agora dá ré. Poxa, Até isso, né? A tecnologia fez, né? Igual o foguete da ré. Então Acabou vamos com a acompanhar, brincadeira. não dá nem pra gente prever, né? Exato. Paulo, para a gente finalizar, eu vou pedir para tu deixar um recado aí para os teus colegas de profissão, cirurgiões, dentistas e técnicos, que são apaixonados que nem você. Deixa um recadinho para essa câmera ali, ó. Deixa um recadinho aí para que a gente continue fazendo, né, essa odontologia brasileira se destacar ainda mais aí pelo mundo. Né? Bom, sem querer aqui somente fazer elogios ao JP, né? As pessoas têm que sempre buscar informações, quer dizer, se adequar ao tempo, né, ao momento. Eu acho que JP, por exemplo, né, só para eu poder responder essa questão, traz o melhor. Então, você saber onde estão as fontes é o que nós necessitamos hoje, né? Então, eu sei que a mídia social, ele realmente traz bastante informações, mas são muito segmentadas, né? E aí, então, através da mídia social, ou através de colegas, ou as pessoas que tiveram um crescimento, ou de um grande guru, ou uma pessoa que seja sua referência, buscar fontes, né? E usar dessa fonte. Quer dizer, então, essas fontes de informação são importantes. Hoje, mais do que nunca, informação é fundamental, né? Ela faz parte de uma coisa básica. Então, antes, informação era uma coisa para poucos. Hoje, a informação já se tornou básica, fundamental. Então, no mínimo, a gente tem que buscar essas informações e também, logicamente, com isso, buscar as melhores fontes, né? Eu vejo o JP hoje, não fazendo propaganda, mas como uma instituição que está suprindo isso de forma profissional, né? E isso é muito importante para o mercado, né? Para a pessoa ter a sua profissão, porque isso é importante para o crescimento dele, mas para ter os seus familiares também, uma boa vida e assim por diante. Então, eu acho que é isso. As pessoas têm que buscar informações nos melhores centros, saber onde estão as melhores fontes e ir lá e ter coragem de fazer isso, porque muita gente tem dificuldade em achar, por exemplo, que aquele patamar está muito alto, então eu não vou conseguir alcançar aquilo, e não faz esforço para ir lá para cima. A pessoa tem que ter vamos dizer, essa coragem, essa né? resiliência, né? E às vezes até um pouquinho de cara de pau para ir lá. Negocia com o JP, aprende um pouquinho e e vai. Mesmo que de repente toma sei lá, um não. Eu acho que a pessoa tem que ter essa coragem de fazer isso, sabe? É isso que eu gostaria diferente das mensagens que as pessoas falam, somente de palavras bonitas. Aqui eu vou dizer para vocês de forma simples que é importante isso, você confiar em você e ir para frente, né? Nada de passo a passo, vai em frente mesmo e vai em busca do seu propósito. Agora, uma pessoa que não tem propósito é problemático. Quem não tem, que tenha uma. Isso. Tá sem propósito, a pessoa não vai para frente. Exato. Eu acho que esse é o primeiro ponto para dar o start. Para dar o start. Perfeito. Gente, olha quanto insight, pelo menos para mim, mesmo conhecendo o Paulo há bastante tempo, tendo a oportunidade de falar com ele nos bastidores, não só durante os cursos, se tornou um amigo, mas o Paulo falou aqui no início da conversa, né? Imitando ou copiando a natureza, né, Paulo? Pegando aquilo que foi criado pelo Criador, né? Que é perfeito, é único, tendo um parâmetro, né? Isso é na vida, né? A gente tem que ter referências. Na vida pessoal, emocional, espiritual, tenha referências, porque é essa pessoa que vai te levar a um objetivo maior. O Paulo não abandonou o sonho dele, né?
como o Paulo falou agora, seja cara de pau, às vezes, se não tem condições, vai lá, o não tu já tem. Então, quem sabe, né, o JP ajuda e a gente ajuda muito, Paulo. A gente tem essa cultura mesmo de acreditar, apoiar muito as pessoas. Obviamente que a pessoa depois tem que fazer por merecer isso, obviamente, né? A gente também não é filantropia, mas a gente procura dar muita ajuda, auxiliar bastante. Esse ano, por exemplo, a gente recebeu o mesmo aluno de Moçambique 5 vezes. Ele atravessa o Oceano Atlântico, atravessou 5 vezes esse ano, tá? Cirurgião dentista que se apaixonou pela prótese e agora está fazendo o curso de prótese aqui com a gente. Então, não abandonar o seu sonho. E também, por último, né, para mim é um grande insight e obrigado, Paulo, por reforçar isso, crie as suas próprias oportunidades. Porque nem sempre o ambiente que você está vai dar as oportunidades. Então, mesmo que alguém não te dê, não use isso como justificativa ou desculpa, na minha opinião é desculpa e não é justificativa, para deixar de viver um objetivo. Então, se a pessoa não deu, construa ela. Ah, ninguém está dando uma oportunidade de mostrar no que eu sou capaz. Cria a possibilidade, cria a situação. O mundo é perfeito para a gente criar situações. Né? Não espere ser chamado, vá lá e se ofereça. Coisas básicas, né, que provavelmente teu pai e tua mãe te ensinou, os meus pais me ensinaram. Proatividade, não espere que alguém te peça algo. Se tu sabe que a pessoa precisa, já vai e faça. Porque se você simplesmente fazer depois que pediu, você só fez o que foi pedido. Você não vai ser nem reconhecido por isso. Mas se você fizer antes da pessoa pedir, pode ter certeza que você vai chamar a atenção. Então, obrigado, Paulo, pela oportunidade, novamente. Vamos sair daqui, a gente vai jantar no cartão corporativo da Odontoville, deixando claro, né? O patrocínio da Odontoville, tá bom? Paulo, obrigado. Desejo 3 dias de uma excelente turma, de uma excelente aula. Amanhã o Paulo vai estar aqui com a gente, iniciando, se eu não me engano, a 22ª turma do curso de maquiagem. E vocês estão convidados aí a acompanhar essa entrevista com o professor Paulo. Espero numa outra oportunidade a gente ter mais uma conversa. Quem sabe a gente fale sobre outros assuntos aleatórios. Tá, Paulo? Então, obrigado novamente e continue dividindo o teu conhecimento com a classe odontológica mundial, né? Porque o Paulo não é só Brasil, o Paulo é mundial, é global. Puxa, muito obrigado aí, um prazer enorme estar aqui, né? Eu não sou muito bom de podcast, isso me amedronta um pouquinho, mas, puxa, é bacana fazer essa troca de experiência, de vida, né? Isso é bacana, eu agradeço muito por esse momento aqui. Perfeito. Obrigado aí. Paulo, obrigado. Valeu, gente, até a próxima.